Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Estamos aqui novamente com a nova lição do Evangelho, porque as lições do Evangelho sempre são novas, velhas, né? Antigas, mas as grandes lições que nos orientam no dia a dia para a nossa existência. Que Jesus, nosso amigo, ele continue nos orientando, nos ajude para que a gente consiga tocar o coração de vocês com o entendimento desse texto do Evangelho que está aqui no capítulo 21, que se chama Haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós lembramos que cada capítulo do Evangelho, ele é um capítulo composto, nem todos, porque há exceção, de comentários de Allan Kardec e de comentários que são as instruções dos espíritos. São pessoas amigas que estão no mundo espiritual com maior sabedoria, que vêm nos socorrer no entendimento, né, do texto dos evangelhos. Então nós temos mais uma vez esse texto muito bom, né, de falsos cristos e falsos profetas, e muito próprio para o momento que nós vivemos, esse momento de transição planetária, em que as dores, elas estão aí de todas as formas, né, numa multiplicidade de intensidade tão grande que nós não temos nem como avaliar as dores de cada um de nós em particular em nossos lares. Mas enfim, todos nós vivemos as provações para que a gente nos mantenhamos mais fortes, como vivemos também pedaços de pagamentos, né? Que são as expiações daquilo que nós fizemos em outras existências. Como nós somos reencarnacionistas no modelo espírita, né? E nós temos o auxílio da nossa irmã Joana de Ângeles, com a sua psicologia profunda, para nos ajudar. Então, nós vamos fazer algumas avaliações e algumas análises, utilizando esse texto de nossa irmã Joana de Ângeles, que vai focar a respeito da mediunidade. Então, nós vamos fazer esse trabalho de avaliação do que seja a mediunidade em relação aos textos que nós vamos ler. Nas instruções dos espíritos, nós temos a ajuda de Erasto, com 2 textos, né, que é uma pessoa que tem socorrido e ampliado o entendimento dos textos evangélicos, e vamos ter 4 textos que são comentários, né, de 2 textos que são comentários do nosso irmão Allan Kardec. Então, nós vamos ver aqui haverá falsos cristos e falsos profetas. Vamos ler bem devagar, porque assim devagar a gente vai entendendo, né, com o conteúdo da lição. Conhece-se a árvore pelo fruto. Olha o texto número 1 que está aqui, que é um texto do nosso irmão Lucas, do capítulo 6, 43 a 45. Eu aconselho vocês a, quando começarem a ler o Evangelho, estarem junto com a Bíblia. Eu vou mostrar a Bíblia que eu uso, porque foi uma pergunta 4 vezes repetida. Olha, eu uso essa Bíblia, vocês estão conseguindo ver aí? É a Bíblia Thompson, é uma Bíblia referenciada, e é uma Bíblia que tem mapas no fundo dela. Esses mapas vão ajudar a gente a nos encontrar na região por onde Jesus passou. Enfim, essa Bíblia Thompson, ela tem vários modelinhos. Ela tem com letra maior, para quem gosta de uma letra bem grande. Ela tem preto e branco, ela tem colorida, mas sempre será a Bíblia Thompson. É uma Bíblia que, como ela é referenciada, ela vai mostrar quais são os evangelistas que falaram sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto. Então, sempre que eu vou estudar um capítulo do Evangelho, eu olho primeiro quem são os evangelistas que falaram sobre o tema. Aí eu abro a Bíblia, eu leio lá o capítulo e os versículos, e depois eu volto
para o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, então, com minha cabeça já esclarecida sobre aquela passagem de Jesus, eu mergulho no Evangelho segundo o Espiritismo. Vou para o capítulo e vou observar depois as instruções dos Espíritos e ver como é que Allan Kardec faz a análise pessoal dele sobre o tema. Depois desse estudo, aí então eu vou para Joana de Ângeles, ou então para nossa irmã Amélia Rodrigues, quando eu quero esclarecer algum fato mais profundo daquela passagem. Então, Ari tem um trabalho muito bom, né? Todo referenciado das obras de Amélia Rodrigues. Ele já deu cópias para muitas pessoas, acho que bastante pessoas já têm essas cópias aí. E eu me volto para Joana de Ângeles. Antes de ler o texto, eu quero esclarecer o seguinte. As pessoas têm me perguntado sobre a dificuldade de estudar este livro aqui, que é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Eu realmente digo para elas que não é fácil, porque a Joana ela faz essa análise usando termos do Jung, da psicologia profunda. E aí ela se refere algumas vezes à psicologia, ao behaviorismo, que é a primeira força. Na psicologia nós temos 4 forças, né? A primeira força é o behaviorismo, a psicologia comportamental, do Pavlov. A segunda força é a psicanálise, do Freud. A terceira força é a psicologia profunda, do Jung. E a quarta força é a psicologia espírita, né? Então, eu vou chamar de quinta força a psicologia espírita, né? Porque é o behaviorismo, do Pavlov, a psicanálise do Freud, aí a gente entra na psicologia humanista e a gente vai entrar com Abraham Maslow e o seu amigo, que agora não me recordo o nome, e eles então, numa crítica à psicanálise e à psicologia behaviorista, eles criam essa dimensão ampliada do que seja psicologia, incluindo outros valores. E com Maslow nós vamos ter todo um trabalho holístico, né, que foi dividido, trabalhado, ampliado, e que até hoje muitas pessoas se valem, né, dos estudos dele, da contribuição dele na psicologia transpessoal. E depois nós vamos à psicologia profunda, que é a psicologia do Jung. Nós vamos lembrar que essa psicologia do Jung, ela é uma psicologia que tem uma terminologia muito profunda, própria e adequada para o trabalho que ele desenvolveu. Então a gente vai encontrar nos textos de Joana termos assim, inconsciente coletivo, sombra, ânima e ânimos, mas se vocês quiserem falar em latim, anima e animos também pode ser. A gente vai encontrar, sombra ela usa o tempo todo, né? Como aquela parte do inconsciente que não é boa, que nos faz sofrer, que são coisas que a gente coloca para dentro do inconsciente, guarda, fecha 7 chaves e tem muita dificuldade de acessar. E, por fim, ela apresenta a psicologia espírita, que essa psicologia espírita hoje é chamada da psicologia de Joana de Ângeles, né? Que é baseada na imortalidade da alma e tem a reencarnação como base, nascer de novo, no entendimento que a vida é uma só. E a vida sendo uma só, ela tem multiplicidade de existências. Em cada existência, uma nova personalidade. Nós não vamos dizer que é uma nova personalidade totalmente nova, mas é uma construção dos valores morais, dos valores éticos e sociais da existência que nós estamos. No momento, nós estamos nessa existência aqui no século XX, né, mas nascemos bem, no século XXI, mas nascemos lá no século XX, com uma personalidade que ela foi desenvolvida ao longo das etapas do desenvolvimento desta própria personalidade.
Então, à medida que a gente vai existindo, vai vivendo as situações boas e ruins e formando a nossa personalidade. Bom, então a Joana, quando vai fazer o seu trabalho, ela vai recorrer, em alguns momentos, à psicologia profunda. E se vocês forem na pesquisa, né, fazer uma pesquisa sobre os termos ou quiserem mais um esclarecimento, mais tarde a gente vai dando devagarinho. A gente vai começar com sombra, depois a gente vai falar da sombra, se Jesus tinha sombra, e vai inferindo algumas questões a respeito deste compartimento do inconsciente, né, aquele inconsciente profundo, onde nós colocamos coisas desagradáveis, experiências desagradáveis, situações. Lá trancamos as 7 chaves, nós vamos colocar frustrações, complexos, mas é também uma sombra positiva, por exemplo, de algo idealizado que você não conseguiu alcançar, né? Você não conseguiu realizar aquilo que você pensou. Então, necessariamente, isso não é um sofrimento, isso é algo que não deu para fazer nessa existência. Então, fica para a próxima experiência. A gente vai guardando nessas caixinhas, né? Eu gostaria muito de ser, por exemplo, queria uma profissão especial, né? De ser médico, por exemplo, e aí não conseguiu realizar isso nessa existência, guarda numa caixinha bem guardada, na próxima existência vai planejar, né? De modo que você consiga realizar esse sonho. Então, são sonhos. E sonhos sempre são coisas boas, né, para o nosso processo evolutivo. Então, dadas essas explicações preliminares, devido às questões que as pessoas fazem, não se assustem com Joana de Ângeles. Ela é um amor de mãe, ela é um amor de amiga, ela é uma pessoa extraordinária. Ela só quer o nosso bem, ela quer que a gente aprenda, que a gente se desenvolva, que a gente evolua. E para evoluir, a gente vai passar por percalços, que a gente chama de dores, mas tem todas as dificuldades. A questão é entender as dificuldades, não desanimar e ver as probabilidades ou possibilidades que a gente tem para conseguir conquistar o que a gente almeja. Então, vamos ver aqui o texto de Haverá falsos cristos e falsos profetas, que é do capítulo 21, e o texto que se diz, conhece-se a árvore pelo fruto. Eu quero avisar vocês, antes de ler o texto, que essa lição é uma lição psicológica de seleção de valores humanos. Entenderam? Uma lição psicológica de seleção de valores humanos. Então, se eu desejo ser médium, vou logo avisando por antecedência para ficar claro. Eu preciso saber se eu sou um médium que anda com Jesus ou um médium que anda sem Jesus. E nós vamos então esclarecer aquele que anda com Jesus, como se comporta, né, seus pensamentos e atos. Então, a sua personalidade número 2, seu eu profundo, como é que ele é. E o que anda sem Jesus também, como se comporta. Então, vamos ver lá. A árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem, ele tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Mas a gente precisa lembrar algo importante aí. Às vezes a boca fala como se o coração estivesse cheio de coisas boas. Mas a personalidade número 2 é totalmente contrária àquilo que a narrativa diz. Então a gente já precisa ficar de orelha em pé, como se diz, né? Para ir vendo, de acordo com os atos e os comportamentos internos e externos, como é que realmente aquela pessoa é.
O item 2 vai dizer assim: guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco, cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces. Aqui é a alegoria da árvore. Conhecê-los-eis pelos seus frutos, pelos seus atos, pelas suas boas ações. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Aí conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Aí o texto é de Mateus 7:15 a 20. Nós precisamos entender o que é que significa lançada ao fogo aqui, né? Esse lançado ao fogo a pessoa vai terminar vivendo experiências dolorosas por aqueles caminhos que ela escolheu e que ela sabia que ia sofrer, mas mesmo assim ela quis escolher. Vocês já viram, devem conhecer pessoas que dizem assim: olha, eu vou viver tudo que eu tenho que viver, que eu quero viver, não importa. Na próxima existência, estou dizendo para aqueles que se dizem espíritas, né, ou espiritualistas, e diz assim: na próxima existência eu conserto isso, mas não tem noção do que fala. Esse lançada ao fogo é algo profundamente doloroso, porque vai falar de expiações e de provas duras. O terceiro item vai dizer: tende cuidado, e aí nós vamos ver esse item que está em Mateus também, 24, 4 e 5, 11 a 13, 23 e 24 e Marcos. Então, Mateus e Marcos também continuam. Vejam a importância do que essa alegoria da árvore. E nós vamos ler agora nesse item 3 uma advertência. E essa advertência é por conta da sedução. Nós somos seduzidos por aquilo que as pessoas falam, especificamente nos exercícios mediúnicos, né, quando as pessoas não usam o dom da mediunidade para o bem sempre, e que as pessoas ficam atrás do médium para que ele conte as coisas de sua vida de hoje, né? Lhe fale do passado, do presente, do agora, lhe diga coisas para o futuro, ou então que faça alguma revelação sobre sua existência. Então, essas pessoas, elas são insensatas. Tanto aqueles que são portadores dos recursos mediúnicos ostensivos, quanto aqueles que vão procurar essas pessoas a fim de explorá-las. É uma exploração, porque a gente não precisa disso. Nós temos o Evangelho de Jesus para nos conduzir. Se alguma abolição vem, essa abolição vem nos socorrer e que a gente aproveite a orientação dada pelos amigos espíritos, essas pessoas do mundo espiritual, que são nossos anjos guardiães, pessoas amigas da família que já morreram, mas que se colocam à disposição para nos orientar e nos ajudar. A gente agradece e procura seguir aquele bom conselho, aquela boa advertência. Item 3. Tende cuidado para que alguém não vos seduza. Olha a questão da sedução aí. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser: o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os propósitos escolhidos. Quanta advertência!
e o quanto a gente precisa compreender o Evangelho de Jesus para não ir em busca dessas seduções, porque certamente nós vamos nos deparar com muita decepção. E aí, como a gente se depara com a decepção, a gente termina dizendo: não acredito em mais nada, né? Não acredito em coisa nenhuma, todos mentem, vai colocar os bons médios, os bons profetas no lugar dos maus. Mas nós vamos aprender hoje um pouco como fazer essa distinção, colocando nós mesmos nesse lugar de bons profetas ou maus profetas, no momento em que nós aconselhamos nossos amigos ou aquelas pessoas que vêm em busca de orientação. A gente precisa ter um cuidado muito grande com aquilo que a gente vai falar, que a gente vai dizer, para não comprometer nem a pessoa que veio em busca de um conselho de orientação, nem nos comprometermos, dando aso ao orgulho, à vaidade, dando aso a se colocar no lugar daquele que sabe o que realmente ele não sabe. Então a gente tem que ter esse cuidado todo e total. E aí nós vamos ao texto da missão dos profetas, né, em que Kardec vai fazer um comentário aqui a respeito, é um comentário pequeno, que vai mostrar uma diferença, dizendo que um homem ele pode ser profeta sem fazer predições, tá certo? E aquela era a ideia dos judeus, né? Ele podia ser profeta e não fazer predições. Então, o que é fazer predições? Então, nós vamos dividir o tempo entre o passado, o agora, que nós estamos vivendo essa existência, e o futuro, né? O futuro dessa própria existência ou mesmo de outras vidas. Então, essa presciência do futuro é o que a gente sempre busca, a gente quer saber ou o que foi no passado, na existência anterior, ou resolver problemas do passado dessa própria existência, ou então quer ter uma informação de presciência do futuro da própria existência ou de um futuro depois da morte. Vocês percebem a diferença? Então eu falei de passado, presente e futuro na própria existência, falei de passado de uma existência anterior e falei de futuro da próxima experiência na vida, ou de uma nova encarnação, uma nova oportunidade que Deus, em sua misericórdia infinita, nos concede para a gente ir reajustando o errado de nossas existências e ir acrescentando em nosso projeto evolutivo as conquistas e valores morais que a gente já conseguiu amealhar. Não é fácil, é um caminho grande, é um caminho que a gente precisa ter muito clara essa experiência de quem eu sou. É preciso mergulhar dentro de nós mesmos para a gente resolver essa grande questão. E aí Joana vem fazer seu comentário a respeito da mediunidade. Aí ela vai nos ensinar que a mediunidade é do espírito, a mediunidade é da alma, né, por assim dizer. E esse espírito, ele se reveste de um corpo carnal com suas milhares de células, numa facilitação para essa comunicação. Isso aí é uma definição de ordem geral. Mas se nós formos procurar na obra de André Luiz, nós vamos ver no livro Mensageiro, a escola de médios que a cidade de nosso lar abriga, e as milhares de cidades também têm suas escolas de médios. Tem escolas de mães, tem escola de pais, tem escolas de médiuns. Se existe uma escola, é para que a gente aprenda como fazer melhor, como realizar melhor aquela tarefa. Então, nós temos inúmeras tarefas para realizar. A escola de médiuns procura firmar naqueles espíritos que se colocam para tal mistério, dentro de si, os valores morais do Cristo. Então, procura firmar a simplicidade e a humildade
de modo que quando a gente mergulhe na vestimenta carnal, os processos de relacionamentos entre o mundo dos desencarnados, ou o mundo dos mortos, e o mundo no qual nós estamos encarnados, eles sejam revestidos de todo o cuidado, para que a gente não caia nos engodos das profecias, cujos profetas não têm nenhum compromisso com os valores morais. Então a gente precisa ter esse cuidado. A Joana de Ângeles, ela vem nos chamar a atenção para relembrar, porque todo o texto, né, ele vai falar aqui, sobre não creiais em todos os espíritos, não creiais em todos os espíritos, que é um consolo, digamos assim, uma advertência, né, que João nos traz. A gente precisa saber se os espíritos são de Deus. Mas como é isso? Todos os espíritos não são de Deus? São os criados simples e ignorantes, e esses espíritos, eles trazem em si, os que são de Deus, já um cabedal de simplicidade e de humildade que vai nos ajudar a desempenhar essas tarefas. Na verdade, serão assim recursos que a gente traz dentro de si para enfrentar o orgulho e a vaidade. Todas as vezes que a gente der um conselho, que nós estivermos com pessoas que vêm nos procurar, ou pessoas amigas, ou seja lá, quem forem, né, familiares ou frequentadores do grupo religioso que nós frequentamos, a gente precisa ter esse cuidado, né, de, se eu sei, nem sempre eu posso dizer o que eu sei, porque pode assustar, a pessoa pode interpretar mal, né, e como a gente tem visto várias pessoas que são orientadas pela espiritualidade, inclusive, e que interpretam completamente errôneo a orientação que receberam. Ao invés de perguntar para ser esclarecido, não, interpretam daquele modo e aí geralmente ficam aborrecidas ou chateadas, não sei, e vão levando os seus entendimentos para frente, comentando, e vai gerando uma celeuma em torno daquele tema, daquele assunto. Então a gente precisa ter um cuidado. Então, todos os espíritos são de Deus, mas as pessoas que escolhem por muitas reencarnações permanecer nos mesmos erros. Eu não lembro agora da obra de André Luiz, mas existe uma obra lá em que a família, ela vinha junto, porque os grupos familiares são grupos espirituais afins que vão reencarnando junto. Vez por outra aparece alguém que precisa de orientação melhor, e esse alguém, então, ele precisa ser orientado pelos exemplos morais da família, para que ele tenha um cabedal de caráter, de tal forma que ele consiga resistir às induções do mal, né? Induções não são de terceiros, mas essas induções que são os pendores da própria pessoa, né? Que já conviveu, já sentiu prazer, está naqueles estados dolorosos, vamos chamar assim. Então elas renascem, né, na família. Então tem um caso lá, não lembro do livro agora, né, que a família renasce, até que o guia espiritual fala assim, nossa, já tem 4 reencarnações que eles vêm juntos e eles não conseguem de forma nenhuma sair do mesmo cabedal, do mesmo patamar que estão, então são profundamente ligados a vícios de todas as formas, eles terminam eles se atropelando, alguns têm crimes, né, na sua própria conduta, em várias existências contra pessoas diferentes, então aquelas família tumultuada, até que um orientador espiritual falou, só tem um jeito para essa família, vamos colocar uma criança lá, e essa criança é um espírito evoluído, né, que ele vai estar no corpo de criança, mas a sua oração vai ser tão forte, que ela vai ter condição de se comunicar com o nosso lar, com o nosso núcleo. E aí, então, nós iremos em socorro a todos os momentos que ela necessitar. Essa história está aí num desses livros de André Luiz, não recordo agora o nome. Então, vejam o cuidado que os missionários, né, que fazem valer a vontade de Deus têm para com nossa conduta, para conosco, tá?
Então, nós estamos vendo a análise de Joana aqui, né? E falando que ela se reporta aqui sobre... A gente vai falar aqui de 2 termos que vocês não vão gostar, ou vão, acho que vão. De 3. Quando a gente fala em processo de individuação, e que a Joana se reporta, é um processo. O processo de individuação é uma caminhada evolutiva para a perfeição relativa. Se é uma caminhada evolutiva, e eu vivo muitas existências, então, nessa caminhada evolutiva, cada existência que eu vivo, eu acrescento um pouco, né, neste processo evolutivo, que são os atos bons, que são as coisas boas que eu acerto da minha existência. As coisas más que eu erro, então é entre erro e acerto. As que eu erro são contabilizadas para que eu vá consertar depois, né, em outras existências. Se eu tomo consciência na própria existência, no meu processo evolutivo, de que eu preciso consertar ainda muita coisa do meu caráter, da minha conduta, né? Eu vou anotando para ir consertando e fazendo um mergulho interior para enfrentar essa dor, que é a dor da renovação. As dores que o sermão profético se refere, que Joana se refere, né? Que no sermão profético nós temos 3 parábolas lá importantes dentro dele, né? A parábola das 10 virgens, que vocês todos conhecem, a parábola dos talentos e dos servos. Aí, nós, na parábola das 10 virgens, só para lembrar aqui um pouquinho nessa diferenciação, as 5 virgens que eram precavidas, que levaram azeite, né, para que suas candeias, quando elas apagassem, cada candeia tinha uma porção de azeite, elas pudessem suprir, né, com aquela porção de azeite. E as outras 10 virgens que foram prometidas a um noivo, o noivo representa Deus, aí na parábola, né? E então elas vão para um matrimônio. E esse matrimônio é um matrimônio que se inicia no momento em que você se decide a colocar Jesus em sua vida. E nesse momento que você decide a colocar Jesus em sua vida, você começa a sentir Jesus. Você começa a fazer uma nova caminhada em sua existência. E aí, os outros, eles deixam de ser importantes naquelas questões em que você critica, para serem vistos com compaixão. Então, você tem compaixão do ponto em que as pessoas estão, que antes você criticava, você começa a compreender o outro como ele é, no estágio em que ele está, para que seu relacionamento com o outro seja de cristão, seja de irmão, sem pesar e sem medir. E começa a usar o peso e a medida para a sua própria conduta. Esse mergulho dentro de você mesmo é um mergulho que você tem que fazer diário. E nesse mergulho diário, a nossa irmã Joana vai dizer que aquelas dores, né, que nós vamos enfrentar a partir daquelas palavras de Jesus lá no sermão profético, que vocês podem ler hoje mesmo lá em Mateus, essas dores são as dores do parto. Quem vai nos esclarecer sobre isso é Pastorino, né? O irmão Pastorino, que tem alguns livros publicados, e ele diz que a dor do parto é uma expressão em grego, que na tradução ela foi retirada ou esquecida e ficou como o sermão das dores, o sermão profético, né? Por que as dores do parto? As dores do parto, porque vocês sabem que depois de um parto vem o quê? A esperança. Vem a alegria. Algumas pessoas dizem, eu não gosto de ler o sermão profético, porque eu tenho medo daquilo que Jesus disse, do fogo do inferno, né, do ranger de dentes. Não, minha gente. Esse ranger de dentes, esse fogo do inferno, essas expressões, são expressões simbólicas. Representam o nosso sofrimento. E é um sofrimento escolhido.
Porque se nós conhecemos o que Jesus nos ensinou e a gente escolhe caminhar por caminhos que a gente vai sofrer, então nós vamos precisar avaliar essas escolhas que nós fazemos. Aí nossa irmã Joana vai falar sobre essa questão da individuação. Então, essa problemática inteira de construção de uma caminhada para Jesus, né? A individuação, ela perpassa as construções das personalidades nas diversas existências. Então, nós estamos agora construindo processos de individuação dentro dessa existência de agora. E esse processo de individuação, ele vai continuar depois da morte, ele continua sendo construído quando a gente acorda no mundo espiritual e descobre, olha, passou, o que foi feito, não dá para consertar agora, mas poderá dar para consertar em outra existência, ou no próprio processo da erraticidade entre uma existência e outra, quando eu vou me melhorando e compreendendo a realidade da vida, não é? Não da existência, mas da vida, sabendo que a existência ela é necessária para o nosso crescimento moral e intelectual. O intelectual é o desenvolvimento da inteligência e o moral é o desenvolvimento das virtudes, desses valores que vão nos levar para um espaço de paz, de felicidade. Aí, a nossa irmã Joana, ela traz, nesses textos todos que nós trabalhamos até hoje, nesse estudo do Evangelho, o termo individuação. Óbvio que eu estou aqui falando muito simplesmente a respeito de individuação, considerando pessoas, né, que ainda não se aprofundaram em nada da psicologia, eles querem saber de Evangelho, mas tem essa avaliação psicológica, né, usando a psicologia profunda, que é a psicologia do Jung. Toda vez que a gente se refere à transcendência, eu tenho sempre explicado isso, a gente está falando do mundo espiritual, não é um mundo depois da morte. Vamos prestar atenção. Transcendência é o estar na vida, na existência, na vida da existência, mas tendo a consciência da imortalidade, da comunicabilidade, da necessidade de nascer de novo para crescer intelectualmente, emocionalmente, porque Jesus era um ser, né? Era Jesus homem, como nos ensina a irmã Joana de Ângeles, era um ser de emoções celestiais, de emoções que estão muito acima da nossa compreensão. E aí ela vai dizer que Jesus traz em si esse arquétipo, vou eu falando difícil, meu Deus, que se chama ânima e ânimos, né? Que é uma polaridade masculina e feminina que nós trazemos em nós. E aí eu vou parar aqui um pouquinho. Quando a gente é reencarnacionista no modelo espírita, a gente vai ver que precisamos nascer tanto no gênero masculino como no gênero feminino para aprender os valores de uma e de outra polaridade. Então, nós carregamos, enquanto espíritos imortais, as duas polaridades. Para quem quiser estudar mais, vai estudar um pouquinho sobre o Yin Yang, que tem esse trabalho todo, né, bem antes da criação dos termos ânima e ânimos, do Jung, que tem a sua psicologia profunda, muito específica, né, com a terminologia muito específica. Então, se a gente tem essas polaridades masculina e feminina, ela nos ensina que Jesus continha as duas polaridades em harmonia. Mas essas polaridades não estão em harmonia em nós ainda. Veja bem, estudando alguns autores, e aí para ficar bem fácil para a gente entender, os homens, eles serão sempre o retrato de suas mães na polaridade feminina. Entenderam? Porque é que as noras têm problemas com as sogras? É por causa disso. Depois a gente fala melhor sobre isso. E as mulheres, elas vão ter um ânimos, que é a polaridade masculina, que tem uma representação do seu pai.
essa representação, seja boa ou seja ruim, ela vai estar lá. Então, nós temos uma porção masculina e uma porção feminina que nos guia. Agora, isso aí é estudo para mais tarde. Então, na alegoria da árvore, eu vou falar isso para vocês, porque eu vou desvendando depois devagarinho. Na alegoria da árvore, Joana, para eu não esquecer, porque até eu achei assim interessante, ela vai colocar aqui, né, que a pessoa não marcou o negócio, mas já achei, tá? Ela vai colocar uma coisa muito interessante. Ela diz que a árvore é a ânima, é a polaridade feminina. Olha que representação. A árvore é a ânima da mediunidade. O que é que representa a árvore? A árvore tem raízes, ela tem um tronco forte e ela tem galhos. Ela reproduz. E o fruto é o ânimos, é a parte masculina da interpretação dessa alegoria. Então, na alegoria da árvore, ânima e ânimos são dois arquétipos que eles estão vivendo em harmonia. Então, a árvore que produz bons frutos tem o seu ânimos equilibrado. A árvore que produz maus frutos tem o seu ânimos desequilibrado. Então, ela está falando de frutos, né, como na alegoria da árvore. Então, como o fruto representa o ânimos, então há um desequilíbrio nessa força masculina que nos rege também. Então, essa força masculina é a força da violência que a gente usa muitas vezes, moderadamente, né? No falar, no dizer, no agir. E a gente precisa ter essa consciência. E o melhor metro que a gente encontra para essa consciência são os outros. Eles nos criticam, é óbvio que eles fazem suas projeções também, mas sempre dizem que há um fundo de verdade nessas críticas. A Joana de Ângeles vai dizer que nas questões da mediunidade, a psicologia profunda, ela não vai resolver as questões, né, da imortalidade e, portanto, da mediunidade. Por quê? Porque a psicologia profunda, porque o Jung, ele para na imortalidade todo o seu trabalho. Ele faz uma devassa no inconsciente, né, ao tempo dele. Ele trabalha por caminhos e escaninhos nunca antes explorados. Isso não é teórico, foi fruto de muitos anos de viagens, de pesquisas, de consultório, atendimento em consultório, de reflexão, de intuição. Quando ele estava muito agoniado, ele sempre ia pegar seu barco, né, nadar no lago lá da sua cidade, na Suíça, para receber as grandes intuições daquele trabalho que ele estava desenvolvendo, que foi a tarefa da sua existência, né? Foi trazer esse esclarecimento profundo a respeito do inconsciente. Mas Joana de Ângeles diz que para a gente entender as questões da mediunidade, nós precisamos da psicologia espírita, porque nem a psicologia transpessoal também é capaz, como a gente explicou no início, né? A psicologia transpessoal, ela nasce lá pelos anos 1969, mais ou menos por aí nos Estados Unidos, e ela nasce de uma insatisfação, né, do Abraham Maslow a respeito da psicanálise e do próprio behaviorismo, que é a psicologia comportamental, né? Ele pesa, mede comportamento totalmente material. Então, o Maslow diz não, há algo mais e a gente precisa dar um mergulho no psiquismo humano, porque é dentro desse psiquismo humano que as respostas que nós queremos estão. Talvez aí encontremos as respostas necessárias para curar muitos dos nossos pacientes. Vejo que não é um tema fácil, né? Eu nem sei o que é fácil na palavra de Jesus,
tudo está ligado a uma questão de estar no mundo, de viver no mundo, de ser homem no mundo, escolhendo um caminho para Deus. Então, esse Jesus homem, ele nos fala aí, né, sobre a questão que a mediunidade, ela é de essência espiritual. Não vamos esquecer disso. Porque todas as vezes que a gente coloca a mediunidade como de essência material, nós vamos ser solapados pela vaidade. Né? Quantas pessoas procuram para receber orientação, ou às vezes não quer nem saber do médium, quer mesmo são os espíritos, ou o espírito que se comunica, porque eu amo o médium, mas o que eu gosto mesmo é de conversar com o espírito. Porque ele vai me dizer coisas, ele vai me orientar, eu posso perguntar a ele coisas e ele me responder, eu quero isso. Então a gente termina usando o médium, né? Não como aquele amigo que certamente fez sua escola de médiuns no mundo espiritual e chegou aqui com sua tarefa explícita para fazer o seu trabalho dentro das suas condições, porque às vezes a tarefa que ele recebeu no mundo espiritual é maior, é mais ampliada, tem mais questões a serem resolvidas, mas quando ele reencarna no grupo onde ele está inserido, as pessoas que vêm para compor o grupo espírita, o centro espírita, são pouquíssimas aquelas que realmente o médium, né, a pessoa médium, ele pode contar com a lealdade dessas pessoas, ele pode contar fielmente, né, com a amizade real dessas pessoas. Na maioria das vezes, nós encontramos ainda essas outras pessoas que ainda não estão amadurecidas ou estão em processo de amadurecimento, que confundem muito o médium com o exercício mediúnico, com o próprio espírito que está ali para nos socorrer e nos ajudar. Então, aprendemos que a mediunidade ela é de essência espiritual e isso é importante. A gente precisa, como diz Joana de Ângeles, nos livrar da sombra coletiva. A gente tem muito aprendizado, mas esses aprendizados nossos são aprendizados atávicos, né? De opiniões que vieram de nossa família. E a gente faz muita coisa, lembrando minha avó dizia, meu pai dizia, minha mãe dizia, olha como a gente repete as coisas, né? Eu estava lembrando aqui até de uma coisa interessante que eu ouvi até uma palestra de Haroldo Dutra, ele contando a história de um judeu. Vocês sabem que o judeu, ele não dá, né? Ele diz que o judeu, o tal do Salim, estava num buraco muito grande e o Salim ia cair ali no buraco, ele caiu. E aí alguém chegou para ajudá-lo e me deu a mão, e Salim ia caindo cada vez mais, e o sujeito que estava ali para ajudá-lo desesperado, quando alguém chegou e disse, não é assim que você vai salvá-lo, você vai dizer, toma a mão, porque o judeu não dá, ele toma. Então o que a gente faz? A gente quer tomar de assalto, né, a amizade que os espíritos têm para conosco por bondade, né? Porque nem sempre a gente merece isso, porque merecimento já é outra problemática. E a gente se esquece que na hora certa, confia, que na hora certa eles nos socorrem, nos ajudam e vamos pedir o socorro desses espíritos para, quando falta, né? Para que eles estejam sempre conosco em todos os momentos. Então, o que vale para a psicologia espírita é o ser real, aquele que realmente eu sou. Então, nós terminamos o nosso estudo da noite de hoje, pedindo a Jesus que nos socorra sempre, né, nessa barafunda da vida, que nos oriente todos os dias, desde a hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe, quando a noite desce, a gente pedir aos bons espíritos que nos socorram. Então, que a paz de Jesus esteja com todos nós.